Então vamos lá, gente, vamos dar um pulo aqui na história da era dos concílios, vamos para a era da reforma, né? Ainda bem que coincidiu aí, dia 31, aula de história do cristianismo, 506 anos da reforma protestante, né? Não é todo dia que isso acontece. Pois é, tem um banner ali, das 5 solas, muito bom, Romanos 1,17, o justo viverá pela... Vamos lá. Bom, estima-se que no verão de 1520, um documento começou a circular na Alemanha em busca de uma figura, tá? Um certo homem que estava causando dor de cabeça ao Papa. Nesse documento havia um selo com as seguintes inscrições: levanta-te, ó Senhor, e julga a tua causa. Um javali selvagem invadiu a tua vinha. Esse documento que estava circulando por toda a Alemanha era uma bula papal, certo? A bula era um documento com um selo papal. Essa bula ela levou cerca de 3 meses até chegar nas mãos de Martinho Lutero, que seria este javali selvagem atacando a vinha do Senhor, que era a igreja. Muito antes dessa bula chegar lá em Wittenberg, onde Lutero estava, Lutero já estava relacionando e ele já sabia o conteúdo do que estava dentro daquela bula papal. Só para vocês terem ideia, um total de 41 crenças da Igreja Católica haviam sido condenadas por Lutero nas suas aulas como heréticas, escandalosas, falsas, ofensivas a ouvidos piedosos, além de sedutoras a mentes simples e repugnantes à verdade da Escritura. Tá? O mesmo elogio a Igreja Católica fez em relação aos ensinos de Lutero. E uma das coisas que a bula papal ele exigia era que Lutero ele se arrependesse e repudiasse os seus erros, tá? Ou senão Lutero iria enfrentar ali terríveis consequências, tá? E aí Lutero ele fez aquilo que a Igreja Católica estava fazendo com ele. A resposta de Lutero àquela bula papal foi a seguinte: eles queimaram os meus livros, então eu vou queimar os deles. Ele joga a bula papal ali no fogo. As chamas daquela bula papal queimando ali em dezembro de 1520 tornou-se o símbolo da oposição que o Papa sofreria, não somente por parte de Lutero, mas por parte também de toda a Alemanha, tá? Lógico que hoje a igreja do Papa, né, ela não lança mais anátemas contra os protestantes, tá? E também luteranos não queimam livros católicos. Mas as divisões do cristianismo, elas surgiram aí dentro desse período. E aí nós temos o que nós chamamos do período da Reforma Protestante, que vai do ano de 1517 até o ano de 1648. Sabe uma coisa interessante? Sabe uma coisa interessante? Eu acho que desde a semana passada e hoje eu botei umas caixinhas de perguntas lá no Instagram sobre a reforma, né? O pessoal que tivesse alguma dúvida da reforma podia fazer uma pergunta lá e tal. Alguns dias antes eu também já tinha aberto uma caixinha de perguntas sobre dúvidas bíblicas teológicas. A quantidade de perguntas sobre dúvidas bíblicas e teológicas foram muito maiores do que sobre a reforma. Isso me levou a refletir numa coisa, de dois, ou o assunto sobre a reforma protestante já está tão saturado no meio da igreja, no meio do seminário, que as pessoas já sabem demais sobre a reforma, ou há um desconhecimento tão grande sobre o que é a reforma protestante que as pessoas não sabem nem o que perguntar. Eu vou perguntar o quê? No muito que eu sei que a reforma protestante foi feita por Martinho Lutero e tudo mais.
Mas e aí, o que aconteceu? Quem foi Lutero? Qual foi a sua vida? Qual foi a sua obra? Qual foi o legado que a reforma protestante ela nos deu? E é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui de forma breve, até porque a história da reforma ela é bem ampla. Aqui a gente pode pegar a história da reforma e estudar a vida de Lutero, a teologia de Lutero, o legado que Lutero, a reforma trouxe, a teologia da reforma no geral, porque a reforma não só continuou em Lutero, mas ela vieram depois por outros reformadores. Inclusive hoje no Instagram até botei algumas curiosidades sobre a reforma, né? O que é a reforma, a importância dela, o legado e tudo mais. E aí vamos lá, quem era Lutero? Lutero nasceu no ano de 1483. Lutero ele é filho de um minerador saxão, tá? E ele tinha a intenção de se tornar advogado até o ano de 1505, tá? Naquela época, existiam 3 cursos superiores no mundo antigo: a teologia, filosofia e direito. Tá? Então você entrava na faculdade e se formava em um desses daí. Em 1505, o que aconteceu? Lutero ele foi surpreendido por uma grande tempestade a caminho do povoado de Stockheim. Os biógrafos contam que um raio lançou Lutero ao chão. E aí Lutero, amedrontado, com medo daquilo dali, ele roga a padroeira dos mineradores. Seu pai era minerador, então ele era devoto de Santa Ana, padroeira dos mineradores. E ele diz: Santa Ana, salva-me. Se me salvares, me tornarei monge. E aí Lutero foi salvo, não por Santa Ana, mas pelo Santo Deus, né, que havia ali escolhido esse homem para fazer com que a igreja voltasse para o verdadeiro evangelho. Tá? E aí, para desgosto dos pais de Lutero, ele cumpre o seu voto e 2 semanas depois daquele evento, ele entra num mosteiro agustiniano em Erfurt, na Alemanha. Tá? Esse fato de Lutero ter entrado num mosteiro agustiniano é assim, marcante dentro da vida de Lutero. Porque toda a teologia de Lutero ela é fundamentada no pensamento de Agostinho. Tá? Por que é interessante? Porque você tinha 2 correntes teológicas que regiam o pensamento teológico da igreja: Agostinho e Aquino. Tá? Dentro do movimento ali da escolástica. Inclusive, só um parêntese aqui, quando a gente estuda o processo do período da escolástica, né, todo aquele preparo que os teólogos tinham, então, na escolástica, você estudava filosofia para poder interpretar a Bíblia. Tá? Era esse caminho que se seguia. Você estudava filosofia principalmente a filosofia aristotélica. Só que ler Aristóteles é difícil. Então, antes de estudar Aristóteles, você tem que estudar os caras que estudaram Aristóteles. E o cara que tinha maior conhecimento na época de Aristóteles era um filósofo muçulmano chamado Averroes. E aí os caras tinham que estudar o que Averroes estudou sobre Aristóteles, depois estudar Aristóteles, para depois ir estudar os comentários bíblicos e tentar interpretar a Bíblia. Tá? E aí o que acontece? Lutero, quando ele entra no mosteiro, para se tornar um teólogo, ele passa pelo mesmo processo de estudo. E nós só conhecemos Lutero pelas 95 teses contra a Igreja Católica. Mas Lutero escreveu 98 teses contra a escolástica cristã. Então ele escreve também teses combatendo aquele método de teologia. Então veja que aqui a gente já nota um dos legados da Reforma Protestante, é que esse modelo de seminário de teologia que nós temos hoje é graças a Lutero. Porque senão nós teríamos que fazer que nem na escolástica, escutar os filósofos, endoidar estudando eles, para depois tentar interpretar a Bíblia. E Lutero entendia que a filosofia ela não é intérprete das Escrituras, ela é serva das Escrituras. Tá? Então, o estudo teológico ele foi reformulado ali em Lutero, lógico. Os outros reformadores que vieram posteriormente deram ali uma polida, né, como Calvino, que deu aquela sistematização em toda a teologia, Beza, John Knox, e por aí vai. Tá? Mas voltando aqui,
ele entra no mosteiro augustiniano e ele se torna um monge extremamente dedicado. Os biógrafos de Lutero falam que ele escreve o seguinte: olha, segui as regras do meu mosteiro com tanta rigidez que, se fosse possível um monge ir para o céu apenas com seu comprometimento, esse monge teria sido eu. Se eu tivesse continuado, isso Lutero falando depois dele ter se convertido, se eu tivesse continuado, teria morrido de tantas vigílias, orações, leituras e tantos trabalhos pesados. Os biógrafos dizem que Lutero ele submetia o corpo dele a situações bem extremas mesmo. Tá? Lembre-se que o pessoal que vivia nos mosteiros, eles viviam uma vida ascética. Tá? Eles abnegavam de todos os prazeres da carne e conforto. Então, por vezes, Lutero jejuava 3 dias seguidos, dormia sem cobertor no inverno congelante da Alemanha. Imaginou isso daí? Aos crentes hoje não faz isso, não. Vai não. Crente hoje é preguiçoso, você dá certo, de oração não vai. Para jejuar meio-dia é complicado, né? Imagina 3 dias. Pensa nos crentes preguiçosos de hoje. Agora imagina o cara dormir sem cobertor no inverno europeu. Abaixo de 0. Aqui faz um friozinho, o povo já tira os casacos do armário. Né? Os casacos fedendo a naftalina, mofo, já tira do... Né? Depois que eu fui da Jocum, fui missionário, tanto em Belo Horizonte quanto lá no Mato Grosso do Sul, que eu vi que é um pouquinho de frio, o frio daqui nem me assusta tanto mais. Né, de pegar 7 graus, quase 1 grau ali, de ver geada, essas coisas. Né? Então, Lutero fazia isso daí. Lutero ele fazia isso, gente, porque ele era impulsionado por uma consciência da sua profunda pecaminosidade e da santa majestade de Deus. Lutero ele vivia atormentado com esse fato, que ele era um pecador tão corrupto e ele não era digno de estar diante de um Deus tão majestoso e santo. Tanto é que na primeira missa que Lutero ele celebra, ele relata o seguinte, que ele se sentiu absolutamente estupefato e aterrorizado, e o pensamento que vinha na mente dele era: quem sou eu para que eleve os olhos e levante a mão para a majestade divina? Sou apenas pó e cinza, cheio de pecado, e estou falando com o Deus vivo, eterno e verdadeiro. Nenhuma penitência que Lutero ele viesse a fazer, nenhum conselho dos seus superiores tranquilizava ou acalmava o seu coração atormentado com o fato de que ele era um pecador miserável e estava condenado. Certa vez Lutero, tão atormentado pelo seu pecado, ele desabafou para um dos seus líderes dizendo que ele não amava a Deus. Eu não amo a Deus, eu o odeio porque eu sou pecador e continuo a pecar. Lutero lutava com essa questão: como eu posso servir a Deus e ainda continuar pecando? Entretanto, o jovem monge, perturbado monge, ele encontrou esse amor e essa tranquilidade em meio aos estudos da Escritura. E aqui você vê que a centralidade dentro do movimento da reforma é a Escritura. Quando nós voltamos para a Escritura, tudo muda. Tá? Alguém uma vez, essa semana me perguntou, né, lá no Instagram: será que não está na hora da igreja passar por uma nova reforma? E a minha resposta foi: olha, reforma a nível do que foi a reforma em 1517, não. Mas reformas locais, na igreja local, sim. A igreja, ela recebe esse lema da reforma protestante: igreja reformada, sempre se reformando. E o que é sempre se reformar? É sempre fazer uma análise para que vejamos se estamos alicerçados e fincados na centralidade das Escrituras. Tá? Porque, infelizmente, nós podemos correr o risco de desviar do caminho. Tá? E aí, Lutero ele foi nomeado para dar aula de estudos bíblicos na recém-estabelecida Universidade de Wittenberg, onde ele ficou fascinado
ao estudar os evangelhos e ver as palavras de Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E Lutero questiona: Cristo abandonado? Como é que o nosso Senhor poderia ser abandonado? Lutero pensou: se Cristo, que é Deus, puro, santo, sem pecado, foi abandonado, que dirá eu, miserável pecador? Eu fui abandonado, Cristo não. Então isso acabou perturbando ainda mais a mente de Lutero. A resposta que Lutero encontrou para esse seu questionamento foi olhar a questão da identidade de Cristo com a humanidade pecadora, a solidariedade de Cristo, tá? Então, em 1515, enquanto meditava na carta de Paulo aos Romanos, eu finalizei semana passada lá em Paulista a disciplina de Romanos. E na minha aula introdutória eu disse para os meus alunos lá: gente, a carta, assim, todos os livros da Bíblia eles são sagrados, eles são palavra de Deus, são canônicos, tá? Mas o livro de Romanos, a carta de Romanos, é um negócio assim fascinante. Porque assim, quando a gente olha a história da igreja, todos os homens que tiveram contato com a carta de Romanos passaram por uma revolução espiritual na vida deles. Lutero, Calvino, Beza, Zwinglio, Knox, todos os reformadores, eles tiveram algum contato com a carta aos Romanos que tirou as escamas dos olhos deles para as realidades do Evangelho. E aí, em 1515, no que ele estava estudando ali a carta de Romanos, ele se depara justamente com Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então Lutero passou a enxergar ali a garantia da sua segurança espiritual. E aí a biografia de Lutero conta que ele diz o seguinte: noite e dia eu refleti, até que enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, pela graça e pela pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento senti que nasci de novo e atravessei os portões abertos do paraíso. Gente, isso aqui foi algo revolucionário para a mente de Lutero. Veja, Lutero ali, habituado com a concepção católica da salvação pelo mérito, Lutero que teve uma experiência totalmente negativa quando visitou a capital de Roma, quando ele visitou Roma e viu lá a venda das indulgências e tudo mais. Então aquilo ali foi uma explosão na cabeça dele, né? Acho que é tipo quando vocês chegaram aqui no seminário pela primeira vez, que começaram a ter aquele estudo de tudo mais. Nossa, meu Deus, tanto tempo de crente, eu nunca tinha visto isso e tudo mais, né? Acontece, comigo aconteceu também. Né? Chegar a primeira aula de doutrina de Deus, aquelas coisas assim, cristologia, a história do cristianismo, missões em Atos, aquela coisa toda. Meu Deus, como é que eu não vi isso aqui antes e tudo mais? Uma coisa aconteceu com Lutero. E aí Lutero ele via agora com clareza que o homem ele é salvo não pelo mérito próprio, mas ele é salvo pela fé no sacrifício de Jesus. Então Lutero ele enxerga que somente a cruz pode remover pecados dos homens. E somente a cruz pode salvar o homem das garras do diabo. E aí é que Lutero, com base nisso, ele sistematiza, não é que ele criou, tá? Alguns críticos vão dizer que Lutero criou a doutrina da justificação pela fé. Não. A doutrina da justificação pela fé está lá nas Escrituras, em Romanos. Lutero deu nome àquilo dali, sistematizando, tá? E aí ele coloca ali em pauta a doutrina da justificação pela fé, tá? Mostrando, lógico, que essa justificação pela fé me levará à prática de boas obras, mas não são as boas obras que irão me salvar, tá? Tanto é que ele escreve um hino, já que eu já posso abrir já mais um dos legados da Reforma Protestante, foi uma reforma na musicalidade da igreja. Tá?
Até aquele momento a igreja ela só cantava hinos, cantos gregorianos. E era só o clero que cantava. A missa era uma participação só do clero. A plebe não participava da missa, só acompanhava a missa. Tá? Então Lutero ele entende que o culto ele é público e ele tem que ter a participação de todos os crentes. Então ele reformula a musicalidade dentro da igreja. Né? Nós conhecemos essa parte musical do Lutero somente pelo tão conhecido Castelo Forte. Né? Castelo Forte é a música que todo mundo quando fala de reforma protestante lembra. Mas Lutero compôs outras músicas, e uma dessas músicas dizia o seguinte: na masmorra do diabo acorrentado eu estava, a angústia da morte me tomou, meu pecado dia e noite me devorava, no qual minha mãe me gerou, minha angústia abundante veio ser, a vida não me dava mais prazer, e o pecado em loucura me deixou, apega-te a mim, então o filho falou. A partir de agora, tu haverás de conseguir. Minha própria vida dou por ti. E por ti enfrento os riscos do porvir. Pois tu és meu e eu sou teu. E teu viver é como o meu. O velho inimigo não pode mais me destruir. Então essa foi uma das músicas que Lutero ele compôs após ter esse entendimento aí acerca da justificação pela fé. E as implicações dessa descoberta de Lutero, elas foram enormes, tá? Se a salvação vem por meio da fé em Cristo, logo a intercessão dos sacerdotes romanos é supérflua. Para que eu preciso me confessar? Para que eu preciso do Papa como mediador do homem e Deus? Não, está errado isso daí. Além disso, ele pensou, a fé ela é formada e alimentada pela palavra de Deus escrita e pregada. Logo, ela não requer o auxílio de monges, missas, nem orações aos santos. Isso para a Igreja Católica era a maior blasfêmia. Lutero estava colocando uma dinamite debaixo dos alicerces da Igreja Católica Apostólica Romana. É fichinha para isso daqui. Hiroshima e Nagasaki não passa nem perto para essa bomba que Lutero jogou no colo do Papa. E aí o que acontece? Lutero ele não fazia ideia. Professor, Diga. sem contar que nesse período aí, a igreja teve uma forte influência do império. Exatamente. A igreja ela exercia todo o poder em cima do império. Então os imperadores faziam aquilo que a igreja queria. Isso é uma das... É engraçado, porque assim, quando você estuda a história da igreja, você vê algumas coisas que vão acontecendo que naquele momento foram boas, mas no futuro os caras pegaram aquilo dali e distorceram. Uma delas foi quando o Ambrósio ele excomungou um dos imperadores por conta de um massacre que ele causou em Tessalônica. O imperador recusou-se a pedir desculpas e Ambrósio excomungou ele. Depois ele se arrependeu e voltou ao seio da igreja. Então, o que foi que viu? A igreja, sobre ameaça, tem poder sobre os imperadores. Agostinho, ele formula a ideia de que fora da igreja não há salvação. O problema é que na cabeça de Agostinho ele não estava falando da igreja instituição, mas a igreja corpo de Cristo. Aí o que é que os caras fazem? Pegam uma frase de Agostinho, olha, fora da igreja não há salvação. Se você sair da igreja, se você for expulso da igreja, você está perdido, vai para o inferno. Vai ter que pagar indulgência, vai ter que passar pelo purgatório e tudo mais. Então, você vê como é o coração humano, né? Como é o pecado sempre. No meu concílio, fizeram uma pergunta para mim, que foi o seguinte: a Bíblia é a mãe das heresias? Vê que pergunta. Aí eu disse não, a Bíblia ela não é a mãe das heresias. A Bíblia ela é a palavra de Deus inerrante, infalível e santa. As heresias são frutos do coração pecaminoso do homem que muitas vezes distorcem aquilo que a Escritura está ensinando. Então a Bíblia não é mãe da heresia, o problema é o coração humano. Corrige as heresias. Hã? Eu queria que mais assim, corrige as heresias.
Pois é, ela corrige as heresias. Foram dois, foi Samuelzinho e pastor Camelo. Samuelzinho foi a parte teológica e Camelo a parte de eclesiologia. Aí foi engraçado que no final ele disse, que eu não sabia o sobrenome dele, o sobrenome é Camelo. Aí ele, você crê que a burra falou com o profeta? Eu disse, creio. E você crê que um camelo pode falar? Aí eu disse, pode. Ele disse, pois bem, pois saia daqui dizendo que um camelo examinou você teologicamente. O sobrenome dele é Camelo. Mas voltando aqui para a reforma, Lutero ele não fazia ideia do que esses desdobramentos iriam causar, não só a ele, mas à própria cristandade, né? E aí foi necessário que ele enxergasse ali o abuso da questão do dinheiro por parte da igreja e tudo mais, e aí para que ele começasse a questionar a autoridade papal. E uma das coisas que Lutero ele questionou foi a venda das indulgências, tá? Essa foi uma das cruzadas que Lutero lutou contra a Igreja Católica. Então se vendia indulgências em troca de obras meritórias, tá? E aí os defensores das indulgências, tá? Mostravam que não era bem aquilo dali que Lutero estava falando. Então tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja estava enchendo o coração de Lutero de tristeza e de revolta, porque ele via que a igreja havia se distanciado do verdadeiro evangelho. E aí, munido dessa sua recém-descoberta fé, ele começou a criticar a teologia das indulgências em seus sermões. Então Lutero começa a bater de frente agora com a venda das indulgências. Seu descontentamento com a teologia das indulgências ficou notável justamente no ano de 1517, quando o dominicano John Testel ele pregou em toda a Alemanha numa campanha em favor do Papa, angariando fundos por meio das indulgências para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, tá? E em troca das indulgências, John Testel ele cantarolava pelas ruas da Alemanha dizendo: assim que a moeda cai no cofre, a alma do purgatório sai. Era um jinglezinho dentro dali da rima ali da fala alemã, e ele diz isso daí, né? No tilitar da moeda, a alma do purgatório ela sai. Para Lutero, aquela pregação de Tesel era uma má teologia e a da pior espécie, tá? E aí, o que é que Lutero faz? Em 31 de outubro de 1517, ele fixa na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Sabe o que era aquilo dali? Aquilo dali era nada mais, nada menos do que uma das técnicas da escolástica. O que é que acontecia na escolástica? Na escolástica, quando você queria chamar alguém para um debate, você afixava suas ideias num tipo mural. Então pense a porta do castelo ali como sendo o mural da sua igreja, onde estão todos os avisos. Então Lutero, ele afixou ali, na porta do castelo, as 95 teses, batendo de frente contra esse ensino das indulgências, chamando John Tesel para o tete-a-tete ali, num debate à la escolástica, tá? Entre outras coisas, Lutero ele endossava ali nas suas teses que indulgências não podem remover a culpa do pecado, tá? A doutrina do purgatório ela era falsa e elas induzem de forma prejudicial o doador a uma falsa segurança de salvação, tá? E essa daí foi a centelhazinha que inflamou o movimento da reforma. E aí, após um breve período, alguns dominicanos alemães começaram a denunciar Lutero a Roma. Então, chegou aos ouvidos do Papa em Roma que Lutero estava ensinando doutrinas perigosas. Um certo teólogo do Vaticano emitiu uma série de teses em resposta a Lutero, dizendo que quem criticasse a teologia das indulgências fosse culpado de heresia.
Inicialmente disposto a aceitar um veredito final de Roma, Lutero insistiu para que os seus teólogos provassem biblicamente que ele estava errado sobre as indulgências, a autoridade papal e o purgatório. Em 1519, Lutero é chamado para um debate com o teólogo John Eck em Leipzig. O debate durou 18 dias, gente. 18 dias de debate. Tá? E Lutero ele falou abruptamente ali, dizendo que o concílio às vezes pode errar, mas nem a igreja, nem o Papa podem estabelecer artigos de fé, os quais devem provir da Escritura. O que Lutero estava dizendo aqui é o seguinte, olha, o Papa não é infalível. A igreja, ela não é infalível. Quem é infalível é as Escrituras. E ambos têm que estar firmados e alicerçados nela. Então, desse modo, Lutero ele passou para a sua primeira convicção. Salvação é somente pela fé. Tá? Só nota de curiosidade, tá? Esses 5 solas aqui não foi Lutero que formou não, tá, gente? Esses 5 solas foram formados posteriormente diante das ideias de Lutero. Então, tudo aquilo que Lutero defendeu está aqui. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, a glória. E aí, o John Eck, ele fala que ele não pôde deixar de notar a semelhança de Lutero com John Huss. John Huss foi um dos pré-reformadores, junto com Girolamo de Savonarola e Wycliffe. Então eles foram os pré-reformadores ali. E após o debate de Leipzig, Roma declara Lutero herege. Lutero, por sua vez, decidiu apresentar o seu caso ao povo alemão. Lutero volta de Roma e ele vai apagar o fogo com gasolina. Tá bom, sou herege? Então vou deixar que o povo decida se eu sou herege ou não. E aí ele começa a publicar folhetos falando, ensinando teologia e condenando as ideias católicas. No folheto A Nobreza Cristã da Nação Alemã, Lutero convocava os príncipes a corrigir os abusos praticados pela Igreja Católica ao privar bispos e abades de riqueza e poder mundano e criar assim uma Igreja Nacional Alemã. No outro panfleto do cativeiro babilônico da Igreja, Lutero esclarece que a justificação pela fé, ela remodela a doutrina da igreja e todo o sistema sacramental de Roma, e que Roma mantinha os cristãos presos em cativeiro, tal como Nabucodonosor aprisionou os judeus na Babilônia. Ele ataca o Papa diretamente, dizendo que o Papa é o culpado de privar os cristãos da liberdade de poderem se aproximar de Deus por meio de Cristo, pela fé, sem a necessidade de mediação sacerdotal. Secretário de Satã. Diga aí. Lutero também afirmou que o sacramento ele foi instituído por Cristo para que todos os cristãos participassem. Os sacramentos ali, a ceia. Tá? Isso foi só uma das coisas que Lutero ali bateu de frente com o Papa. Mas um dos pontos fortes dentro do movimento da Reforma foi justamente a reformulação da justificação pela fé. Os católicos, eles seguiam, até certo ponto, Agostinho, tá? Agostinho ele ensinava que a justiça ela era transmitida, doutrina da justificação. E era uma posse que o cristão lhe recebia durante toda a vida, ou seja, a justificação pela fé é um ato único. Você só é justificado pela fé uma vez, tá? Você é santificado, a santificação é um processo, a justificação é um ato único de Deus, tá? E definiu isso daí. Lutero, ele ensinava que o indivíduo, ele passa a ser reto diante dos olhos de Deus por uma imputação. Ou seja, Deus, ele imputa a justiça do Filho a nós. E isso aqui é belíssimo. Por quê?
Porque quando nós somos salvos em Cristo Jesus, justificados, quando Deus ele olha para nós, ele não vê mais aquela massa deformada de pecado. Ele vê a justiça do Filho. É como se Deus puxasse o nosso nada consta e por causa da justiça do Filho, o nosso nada consta agora ele está limpo. Ou seja, não existe culpa, não existe condenação sobre as nossas vidas. E é isso que Lutero ele trabalha aqui na doutrina da justificação. Tá? É um termo jurídico, um termo forense, em que a justiça de Cristo é colocada na conta de alguém. Essa justiça ela é declarada por Deus e ela é externa ao cristão, tá? Que continua sendo pecador na prática. Tanto é que Lutero ele vai dizer que a doutrina da justificação é um mistério, simultaneamente pecador e simultaneamente justo. Ele cunha essa frase ali em latim, simus peccator, simus justus. Nós temos esse legado, né, de Lutero. Então Lutero ele condenava os esforços das pessoas no sentido de se santificar sem que tivessem sido declaradas justas. Outra coisa também que marca dentro da teologia de Lutero e mexe ali as engrenagens do movimento da reforma é a questão de lei e evangelho. Lutero ele diferenciou os dois sistemas que percorrem a Bíblia, lei e evangelho. Ele vai afirmar que lei, tanto a lei quanto o evangelho, promovem bênçãos. Tá? Para Lutero, as promessas da lei, elas estão condicionadas à observância da aliança que Deus fez com o povo. E era possível desfrutar dessa união pactual com Deus por meio da nova aliança em Cristo Jesus, que é o evangelho. Então Lutero ele entendia que a lei por si só, ela era uma tortura para o cristão. Por quê? Porque ela não tinha poder de salvar o cristão. A lei ela só acusava, você é pecador, você está fazendo isso daí. Mas ela não tinha o poder. Mas quando a lei ela é vista à luz do evangelho, então, eu tenho um problema aqui, eu tenho a lei, eu sou pecador, mas eu tenho a resolução desse problema, que é o quê? O evangelho. E agora, por causa do evangelho, eu posso obedecer à lei. Não porque a lei me salva, mas porque eu fui salvo e agora o Espírito Santo me ajuda a viver a lei. Então, Lutero ele entendia essa relação da lei e do evangelho. Tá? Um outro marco dentro da reforma e do pensamento de Lutero é a teologia da cruz. Lutero ele dizia que a cruz ela revela um mistério no cerne do cristianismo. Tá? Uma testemunha ocular da crucificação, conforme ele diz, vai concluir que esse foi o acontecimento mais baixo da história da humanidade. A grande injustiça que foi a crucificação de um homem inocente. Parece até que os propósitos divinos foram derrotados. As trevas venceram. Só que Lutero ele mostra na teologia da cruz que o testemunho da cruz é justamente o outro. É Deus derrotando o mal e a transgressão. É por isso, gente, que precisamos tomar cuidado com essas teologias que dizem o seguinte, que o diabo ficou feliz em ver Jesus na cruz. A missão do diabo não era levar Jesus para a cruz, não. A missão do diabo era tirar Jesus da cruz. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz, porque ele sabia que na cruz seria a consumação do propósito eterno de Deus. Então aquela musiquinha lá do Diante do Trono, Jesus crucificado e o inferno e festa se alegrou, está errado. O inferno não se alegrou não com a crucificação não. O inferno sabia que... Exatamente, se entristeceu porque ali era derrota definida. Pois é. Cantam, justamente. Tanto é que, depois de um tempo, o próprio Diante do Trono reformulou a música, né? Eles tiraram essa parte aí. Fizeram uma versão nova dessa música sem essa parte herética aí. Acho que alguém atentou para o fato aí, tá? Mas aí, veja, tendo a cruz agora como um novo paradigma, ou seja, como uma nova lente de enxergar o mundo,
Os sensos de valor, justiça e esperança foi transformado. Então veja como aquele tormento na cabeça de Lutero vai saindo aos poucos. Por quê? Porque ele entende o que as Escrituras falam, certo? Lutero, ele criticou muito a teologia católica que confiava na capacidade humana de progredir, né? Ou seja, de ascender em direção a Deus. E aí ele formula um contraponto: teologia da cruz e teologia da glória, tá? Ele descarta a visão católica da teologia da glória, de que eu só vou alcançar a minha proximidade a Deus e a minha redenção por meio dos esforços e méritos humanos. Lutero está dizendo não. É a teologia da cruz que me leva ao caminho da salvação. As obras não fazem um bom homem, mas um bom homem faz boas obras. E só por meio da teologia da cruz isso é possível. E aí, às portas de ser excomungado da Igreja Católica, Lutero então dá a última pancada aqui dentro do sistema católico, quando ele remove a necessidade da vida monástica, onde ele salienta que a essência da vida cristã é servir o chamado de Deus, seja no secular ou seja no sagrado. Todas as vocações são proveitosas e sagradas aos olhos de Deus. Então veja só, somente a fé, é só pela fé que o homem tem salvação. Somente a Escritura é a redenção, a centralidade. Somente Cristo somos salvos, somente pela graça. E quando ele fala que somente a Deus a glória, é justamente que isso daí. Ele acabou com essa dicotomia sagrado-secular. E infelizmente a igreja ainda tem esse ranço católico, né? De dividir sagrado e secular, né? A minha vida na igreja é sagrada, a minha vida no meu trabalho não é sagrada. Gente, para nós, tudo é sagrado, porque nós vivemos uma vida diante de Deus. Exatamente, é um conjunto. Um dos termos que foi cunhado no pós-reforma, diante disso que Lutero fala, é o coram deo. O coram deo significa que o homem ele vive uma vida diante de Deus. Então, se eu vivo uma vida diante de Deus, a minha vida é um culto diário a Deus. Então, se eu estou no trabalho, eu estou diante de Deus. Então, se eu estou diante de Deus, eu devo prestar glória e honra a Ele. Como? Executando o meu trabalho da melhor maneira. Tanto é que depois, algumas pessoas chegavam para ele: pastor Lutero, olha, eu quero servir a Deus, e como é que eu faço para servir a Deus? Lutero disse para um sapateiro, disse: olha, pega o seu melhor material, faça o seu melhor sapato e venda ele por um preço justo. Você estará glorificando a Deus. Veja como o movimento da reforma ele influenciou a cosmovisão do povo europeu. Por que a Europa é o que é hoje, em termos de sociedade e economia? Por causa do pensamento da reforma, gente. Até os governantes, viu? Porque se comparar com o daqui, eu fico lá dentro. Chama a polícia. Comparação, a gente está tentando entender essa relação do trabalho no conceito da reforma e aqui no Brasil. O Brasil foi colonizado por Portugal, católico, e o trabalho, já que na igreja católica, o trabalho é feito como castigo. Isso. Como o brasileiro, essa cultura nossa, não gosta de trabalhar, cada trabalho como um pesar. Um pesar, uma punição. E não a bênção. E não uma forma de culto, né? Exatamente. E o trabalho é culto a Deus. E por isso a gente sofre contra muito. Essa do trabalho. Quer ver um exemplo bem prático disso daí que você está falando? Chega domingo, final de culto. Você chega em casa, qual é o seu primeiro pensamento? Amanhã é segunda. Começar tudo de novo. A gente não enxerga o trabalho como bênção. A gente não enxerga o nosso trabalho num lugar onde eu posso glorificar a Deus. A gente pensa que só vai glorificar a Deus na igreja
ou quando a gente está no campo missionário, a gente está evangelizando alguma atividade de igreja. Exatamente. Uhum. Justo. Uhum. Não tem. Divide secular sagrado. E detalhe, tá, gente? Não é que você, tipo, vou fazer do meu trabalho um lugar sagrado, então eu vou botar um púlpito lá e ficar pregando para as pessoas. Não é isso. Mas é viver no seu ambiente de trabalho de modo digno do Evangelho. Então é ser honesto nas suas relações com o seu patrão, caráter, postura, tá? Testemunho, tudo isso daí. E quando você tiver a oportunidade, prega o Evangelho. Lá no trabalho todo mundo sabe que eu sou cristão, que eu sou professor de teologia. Quando surge qualquer dúvida em relação a isso, a galera me procura. E aí, meu amigo, eu não perco tempo não. Eu aproveito a dúvida e já vou logo pregando o Evangelho para cima. Me perguntaram, estou quieto. Me perguntaram, pronto, não ouvi. Né? E tento manter sempre o testemunho ali, dando sempre o meu melhor. Uma das coisas que meu pastor ele sempre fala é o seguinte: mediocridade não glorifica a Deus. Pastor Osias. Mediocridade não glorifica a Deus. E me dá uma agonia quando eu vejo que o camarada é cristão e trabalha da forma mais medíocre possível. E aí você vê o ímpio que muitas vezes trabalha da forma mais excelente possível, pelo propósito errado. Veja, nós temos a motivação e o propósito correto de trabalhar, que é a glória de Deus. O ímpio, a motivação dele é o quê? Crescimento pessoal, aplausos, glória própria, que depois vai passar. Uhum. Exatamente, o carpe diem. Uhum. Justamente. Tem uma pregação minha lá na igreja que eu falo justamente desse conflito do carpe diem com o coram Deo. Tá? O vivo momento com a vida diante de Deus. E aí, voltando aqui, então Lutero dá essa pancada aqui na igreja católica. Só olha, todas as vocações são proveitosas. Não pense que só os clérigos desfrutam do privilégio de estar envolvido com o sagrado, não. O que você faz no seu dia a dia é sagrado. E aí, no ano de 1520, o Papa Leão X emite a bula condenando Lutero e dando ele 60 dias para abandonar as suas heresias. Só que, como eu falei lá no começo, na fogueira de Wittenberg, a bula queimava ali. E em janeiro de 1521, o Papa declarou Lutero herege e expulsou ele da única Santa Igreja Católica e Apostólica. E aí o problema de Lutero caiu nas mãos agora do jovem imperador Carlos V. Veja que a igreja tendo a influência política ali. O Papa não conseguiu. Eu não consegui calar esse cara. Então, tá contigo agora, meu irmão. A tua missão agora é calar a boca desse cidadão. Se tu quiser ficar bem na fita com a gente. E aí Carlos V, ele, como todos os imperadores católicos, eles juraram defender a igreja de todas as heresias. Então Carlos V, ele jura ali defender a igreja católica da heresia de Lutero. E aí ele convoca Lutero à dieta de Worms. Não é que Lutero ficou sem comer não, tá? Dieta aqui é assembleia, reunião. Worms era a cidade lá. Então era um conselho imperial. Então iam estar ali todos os imperadores, clérigos reunidos ali em Worms, e Lutero tinha que dar explicações sobre os seus escritos. Alguns dos seus amigos próximos disseram para Lutero não ir, porque sabiam que aquilo ali seria a sentença de morte de Lutero. Porque eles sabiam da convicção que Lutero não iria revogar aquilo que ele ensinou. E aí Lutero chega lá diante dos imperadores e ele diz a seguinte frase: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não retirarei coisa nenhuma, porque ir contra a própria consciência não é honesto nem seguro.
Aqui estou e não posso agir de outra forma. Deus me ajude. Amém. Carlos V ele não se impressionou com a declaração de Lutero e atribuiu a ele o título de diabo em hábito de monge. Tá? E falou que todos os ensinos de Lutero eram erros, heresias reunidas num charco fétido de lama e pecado. Aí Lutero ele precisava voltar para a Saxônia. E ele levava essa viagem, ele levava em torno de 21 dias. Então ele precisava voltar em segurança para a Saxônia. Só que isso nunca aconteceu. Por quê? Porque o Duque Frederico, sábio, ficou sabendo ali de planos para poder matar Lutero à beira do caminho e forjou ali um sequestro de Lutero. Então a notícia que correu, eita, Lutero foi sequestrado aí por algumas pessoas furiosas com seus ensinos errados contra a Santa Igreja Católica. E aí, Frederico ofereceu refúgio a Lutero no castelo de Wartburg, tá? Lutero ele passou a andar disfarçado como um nobre de classe inferior, chamado de Cavaleiro Jorge, tá? E ele permaneceu ali oculto durante 1 ano. Nesse período de 1 ano, Lutero ele passou trabalhando na tradução do Novo Testamento do latim para o alemão. E aí a gente tem mais um legado da Reforma Protestante. Se você hoje tem a sua Bibliazinha na mão, foi graças a esse alemão que começou esse trabalho de tradução. E veja como Deus ele coordena tudo perfeitamente dentro da história. Deus coordena tudo muito bem perfeito na história. Por quê? A tradução da Bíblia do latim para o alemão foi justamente na época do surgimento da imprensa, com Gutenberg. Ou seja, Lutero poderia colocar a Bíblia na mão do povo. A Bíblia antes só estava na mão do clero, agora o povo podia examinar as Escrituras, que foi um dos outro legado da reforma, o autoexame das Escrituras. Então cada crente agora pode ter a Bíblia e examinar ela e ver se aquilo que está sendo ensinado está correto ou não. Enquanto a revolta da reforma se espalhava, né, a reforma contra Roma se espalhou, várias cidades, sacerdotes, concílios municipais começaram a remover as estátuas dos santos da igreja, a abandonar a missa. Novos reformadores começaram a surgir, às vezes até com ideias bem mais radicais que Lutero, tá? Tanto é que Lutero ele entra em cena mais uma vez em 1522, ele volta para Wittenberg e ali ele vai pôr em prática, né, todo o processo ali da reforma espiritual. E ele vai ali também condenar algumas práticas erradas que os seus apoiadores estavam cometendo. Ou seja, infelizmente a reforma também teve seus excessos. Tá? E a gente vê isso na história da igreja. Tá? Vai ter os seus excessos aí, mas isso não anula a importância. E hoje ainda continua do mesmo jeito. Continua, justamente. Os ditadores aí, parece até que é o faraó. Ele manda na igreja. Quando você se opõe a ser um Lutero desse para querer ir adiante, entendeu? Aí ele fica ali parado. Outra coisa que Lutero fez também foi acabar com a ideia do celibato. Tá? Tanto é que a Catarina Vambora, que era uma ex-freira, se casou com Lutero. E aí uma nova imagem de ministério surgiu. O pastor casado, vivendo uma vida comum como outro homem na companhia da sua família, né? Tanto é que Lutero, acerca disso, ele vai dizer o seguinte, olha, há muito com que se acostumar no primeiro ano do casamento. Acordar-se pela manhã e encontrar um par de tranças sobre o travesseiro que antes lá não estava, não é algo simples, né? Exato. Veja que Lutero, ele trazia consigo todas as práticas ascéticas do mosteiro, gente. Então, foi difícil a convivência ali da Catarina com Lutero. Né? Lutero também ele revisou a liturgia de culto, traduzindo toda a liturgia para o alemão. A missa era celebrada em latim, então você não entendia nada.
Ninguém sabia falar latim, só o clero. Então, é a mesma coisa de o pastor chegar hoje e fazer uma pregação toda em grego. Não vai saber nada, né? Sei que você estuda em grego. Abandonou a prática católica de se comer apenas o pão na ceia, tá? Os leigos recebiam pão e vinho na comunhão e trouxe essa ênfase, né, da comunhão da mesa, tá? O culto deixou de ser sobre esse rito da missa sacrificial, tá? A missa é um sacrifício, tá? Toda missa Jesus é crucificado. É um rito, uma repetição do sacrifício. Então Lutero entendia aquilo ali como uma profanação ao sacrifício de Cristo. E ele vai entender que a centralidade do culto é a pregação e o ensino da palavra. É interessante porque eu acho que se Lutero fosse vivo hoje, ele ia arrancar os cabelos com certas igrejas que a pregação e o ensino da palavra não é central. Eu ia fazer uma oração de alívio, dar uma Pois é. Pois é. Eu ia ser do time dele. Então, durante o ano de 1524, né, Lutero ele revelou que havia perdido o apoio de alguns príncipes, principalmente quando Lutero agora deixou de bater na parte eclesiástica e bateu agora na parte social. Lutero ele começou a incentivar o conceito da liberdade cristã, aplicando-se às esferas econômicas e sociais. E aí Lutero começa a mostrar que a Bíblia ela não iria endossar a ideia de um regime feudal. Então, se hoje vivemos num país democrático e capitalista até então, é graças à reforma protestante que os da esquerda detestam, né? Então, muitos camponeses começaram a se rebelar contra os seus senhores, tá? Porque foram muito tempo explorados pela nobreza e tudo mais, e começaram a exigir os seus direitos, tá? Inicialmente, Lutero deu razão à queixa dos camponeses, mas quando eles começaram a usar de violência, tipo, o pessoal meio que abraçou aí o modo MST de ser, então Lutero se opôs ao movimento dos camponeses, tá? Isso foi uma mancha dentro da biografia de Lutero, porque ele também concordou com alguns atos de punição contra esses camponeses. E aí no ano de 1525, príncipes e nobres acabaram exterminando essa revolta dos camponeses. Estima-se que 100 mil camponeses morreram ali. E alguns sobreviventes ficaram revoltados com Lutero, consideraram ele um falso profeta, e muitos regressaram ali ao catolicismo ou desenvolveram práticas mais radicais das ideias ali de Lutero, tá? Bom, em 1530, numa conferência de cúpula envolvendo os líderes da Reforma em Augsburgo, eles elaboraram então a declaração de fé comum para o quê? Sistematizar isso daqui, né? Assim como a gente viu nos concílios da igreja que declarações de fé foram criadas para fechar aqui as brechas para heresias, então isso foi feito também ali no movimento da Reforma, tá? E aí, um dos que ajudaram Lutero nisso daí foi o jovem professor de grego Filipe de Melanchthon. Tá? É assim que se fala, a gente chama Melanchthon, mas é Melanchthon. Filipe, ele ajudou ali a redigir a Confissão de Augsburgo, assinada por alguns príncipes e teólogos luteranos, tá? Endossando todas as ideias que Lutero defendeu em Worms, e todas as formulações teológicas de Lutero: justificação pela fé, centralidade das escrituras, sacerdócio universal dos crentes, o autoexame das escrituras. Lutero ele continuou a pregar e ensinar a Bíblia em Wittenberg, tá? E tudo mais. Após 1530, o imperador Carlos V deixou evidente que a intenção dele era exterminar essa heresia, mas ele não conseguiu, porque
houve uma contestação de alguns príncipes, que ficou conhecido como Liga da Esmalcalda, que ali conseguiram bloquear essa represália de Carlos V. Bom, e aí chegamos hoje, 31 de outubro de 2023, 506 anos da Reforma Protestante. Hoje nós desfrutamos de todo o legado que a Reforma Protestante ela nos deu. Depois de Lutero, outros homens surgiram para dar continuidade àquilo que foi startado ali na Reforma. Então, nós temos Beza, Knox, Calvino, Zwinglio, os puritanos. Então, todos esses homens, eles fizeram coro, eles coadunaram com todas essas ideias. Então, gente, a Reforma não foi um mero movimento religioso ou político. A Reforma foi um retorno à centralidade das Escrituras na vida da igreja. É por isso que, como igreja, é muito importante que nós, ano a ano, rememoremos esse fato da Reforma Protestante, ensinemos ela nas nossas igrejas, lembremos do que a Reforma trouxe para nós. Lógico, diante da soberania de Deus, se não fosse Lutero, teria sido outro. Mas aprove a Deus ser Lutero. E após Lutero, você vê que a igreja ela seguiu ali, dentro dessa linha das Escrituras. Infelizmente, como eu falei, a própria igreja protestante, ela mesma já se desviou algumas das Escrituras, desses fundamentos. Então, isso aqui é um panorama do que foi a Reforma Protestante. Tá? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta, algum questionamento? Não? Diga. Os nomes da reforma reformando. A igreja reformada sempre se reformando. Então, a leitura de Lutero foi teve a bomba atômica no finalzinho da Idade Média. Isso aí para hoje, a gente tem uma igreja reformada, parte da igreja reformada que Deformada ou reformada? Sim. que tem suas aberrações teológicas e é descentralizada. Tem o só acredita, analisando, acredita que existe uma tendência de uma nova reforma. Como eu falei no início da aula, uma reforma a nível do que foi 1517, não. Uma reforma a nível de igrejas locais, sim. Mas isso depende do quê? Depende de nós, depende do Espírito Santo, depende de oração, depende da ação de Deus. Tá? Então, é por isso que é importante nós sempre estarmos avaliando para onde nós estamos caminhando. Tá? Lembra que eu falei no começo, a história geral, ela me dá detalhes do que aconteceu no mundo, mas que muitas vezes não tem influência na minha vida, não tem um legado prático, mas a história da igreja, do cristianismo, não. A história da igreja, ela deixou um legado para nós. Então ela deixou algo para que a gente pudesse seguir, viver, relembrar. Então isso daqui da reforma, ela nos lembra pelo menos de uma coisa. Precisamos ter os nossos olhos sempre fitos nas Escrituras. Sempre fitos na pessoa de Cristo. Sempre entendendo que o propósito da vida da igreja e do homem é a glória de Deus. Então é a Escritura que muda esse entendimento. Então se a gente quer ter reformas dentro da nossa igreja, o caminho é pelas Escrituras. Veja que a Reforma Protestante ela começou por quê? Porque Lutero foi para a Escritura. E da Escritura para o mundo. Esse é o caminho.
Diga. Sobre as teses, Uhum. a quem nós atribuímos as 5 solas? As 5 solas elas vão surgir posteriormente, tá? Não tem assim foi fundamentada pela própria igreja reformada, né? Você não tem um autor assim. O pessoal olhou aquilo que foi ensinado por Lutero, pelos reformadores e entendeu que os pilares que regem a reforma é somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente Deus, a glória. São os pilares que nós devemos seguir. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Beleza. Então, estamos encerrados.